Jesus está dizendo aqui: vocês erram por não conhecer as Escrituras. Mas eu erraria também se eu parasse só nesse tópico aqui, porque Jesus não falou só isso. Jesus falou de outra coisa. O que diz o texto aí de Mateus 22 que nós lemos? Mateus 22, versículo 29, o que ele fala? Errais, vamos ler juntos? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mais uma vez, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus agora vai falar de uma outra coisa também. Ele diz: vocês elaboram erro porque vocês não conhecem o que a palavra de Deus diz. Vocês não seguem a palavra de Deus. Vocês vão pelas interpretações que vocês querem fazer na cabeça de vocês, pelos achismos de vocês, pelas tradições de vocês. E vocês erram, mas vocês erram também porque vocês desconhecem uma outra coisa maravilhosa: o poder de Deus. O que Jesus vai apontar aqui agora é que outro erro histórico que nós cometemos na nossa vida é o fato da gente desconhecer o poder de Deus. Existem muitas pessoas que conhecem muito de Bíblia, gente. Aliás, alguns dos maiores hereges que eu ouvi na minha história conheciam demais Bíblia, sabiam ler o Antigo Testamento no hebraico, eram capazes de fazer exegeses abrindo o Novo Testamento em grego, mas se perderam nas suas elucubrações e se esqueceram de uma outra dimensão da fé cristã, simples demais, que é ir para o joelho. Se esqueceram de orar, se esqueceram de se quebrantar, se esqueceram simplesmente da prática simples, absolutamente simples. E se eu fosse aqui presidente da Nike, eu diria: just do it, apenas faça isso. Vai para o joelho, meu querido irmão, vai orar, vai dimensionar sua vida no quebrantamento, na submissão, na disposição do seu coração e se humilhar diante de Deus, para que o poder de Deus manifeste na sua vida e na sua história. Por que é que tem tanta gente anêmica espiritualmente? Você pode olhar na história dessas pessoas. Elas começaram descuidando da vida cristã, descuidando da oração, da devoção, de buscar a Deus silenciosamente na sua história, e foram se afastando do Senhor, e de repente não tinham mais prazer na leitura da Bíblia, não tinham mais prazer de orar, não tinham mais prazer em jejum, não tinham mais prazer em retiros, nada. Simplesmente foram se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, se afastando. E aí, quando você percebe, você começa a olhar para o teu próprio coração e encontrar o seu coração seco, absolutamente seco de Deus. E eu tenho aprendido, meu querido irmão, uma coisa que me choca: o diabo conhece muito a Bíblia. Naquele filme O Advogado do Diabo, a mulher que se envolveu com o diabo, ela encontrou com esse lapeta, como diz o Jeremias, né? Ele diz que não é capeta, porque capeta é cá, né? É lapeta, é lá, né? Então ele se encontrou com ele numa convenção religiosa. Se encontrou numa convenção religiosa. E ali, ela, que estava querendo buscar a Deus, ficou muito impressionada com a quantidade de texto que aquele rapaz sabia de cor. Era o próprio demônio. A Bíblia diz que Satanás, todas as vezes que foi tentar alguém, ele usou a própria palavra de Deus, interpretando-a de uma forma errônea. Não foi assim com Eva? Ele começa dizendo: não foi assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Já começa fazendo dúvida, levantando questões. Quando você vai para a tentação de Jesus, de que forma a tentação de Jesus se deu? Ora, meus queridos irmãos, é simples. Ele pegava a Bíblia no Antigo Testamento e interpretava do jeito que queria. O que pode livrar a nossa alma do erro? Uma submissão a Deus, gente. Irmos para a presença do Senhor e buscarmos uma coisa maravilhosa que ele está dizendo aqui: vocês desconhecem, vocês erram por não conhecer o poder de Deus. Agora, o poder de Deus só vem quando nós nos aproximamos da fonte do poder, do próprio Deus, de onde emana o poder. Poder nas Escrituras Sagradas não é alguma coisa inerente na raça humana, uma coisa muito interessante, porque os pensamentos humanistas de hoje falam muito de autoajuda.
Você precisa ler livros de autoajuda. Você precisa se conhecer melhor. Você precisa resolver seu problema. E a Bíblia está dizendo: não! Não! Você precisa ir para aquele lugar de onde emana o poder. E quando o nosso coração submisso, em simplicidade, se ajoelha diante de Deus, dizendo: Deus, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu poder. Você nesse momento está abrindo a grande oportunidade na sua história para que Deus venha e o poder dele faça mudança no seu coração. E se você não conhecer o poder de Deus, eu quero te dizer uma coisa muito séria: você está enrolado, você está perdido, porque não há nas Escrituras Sagradas poder em você. O poder que nós conhecemos é um poder dado dos céus. Jesus foi muito específico nisso, quando ele fala do poder que viria sobre a sua igreja e sobre o seu povo, e essa promessa não caducou do primeiro século. Ele disse aos seus discípulos: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto, sejais revestidos de poder. Quando ele vai falar, dá um mandamento, a grande missão ali, em Atos 1, versículo 8, ele fala: vocês vão receber poder, descerá sobre vocês o Espírito de Deus, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, poder. Nós precisamos de poder. Nós precisamos de poder para vencer a tentação da nossa própria carne. Nós precisamos de poder para resistirmos o mal e o diabo quando ele vem com as propostas que parecem extremamente interessantes. Nós precisamos de poder para continuar a nossa vida cristã e a nossa caminhada. A primeira coisa que acontece quando você abre o seu coração para Jesus, para receber, a Bíblia diz que a primeira coisa que acontece, e é maravilhosa isso, é que o Espírito nos é dado. Quando você recebe a Jesus pela fé, você entende o que Cristo fez por você na cruz, a primeira grande bênção que acontece com você é o fato que Deus envia o Espírito Santo sobre a sua vida. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, ele fala: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa salvação, até o dia do resgate de sua propriedade em louvor da sua glória. Gente, não dá para levar a vida cristã sem presença do Espírito Santo. E o nosso erro é que a gente quer levar na base da boa vontade, né? Boa vontade, gente, é coisa de Alziro Zaru. A Bíblia não tem boa vontade, não. Muitas pessoas falam: mas os anjos, quando vieram lá do céu, disseram assim: glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. Lê a Bíblia, o que a Bíblia fala: glória a Deus nas alturas e paz aos homens a quem Deus quer bem. É porque Deus quer bem a você, é que Ele habilita você, Ele capacita você, para que você experimente o poder do Espírito Santo em você. Então, meu irmão, uma das coisas que você tem que fazer é ir buscar na fonte desse poder. Quando Ezequias é chamado para o ministério dele, está registrado lá no livro ou melhor, quando Ezequiel é chamado para o ministério dele, está registrado lá num dos capítulos dele, a experiência maravilhosa do caminhar dele em direção às águas que fluem do trono da graça. Ele diz: quando o Senhor me fez andar por aquelas águas que batiam na minha canela, eu andei ali naquelas águas, e Deus disse: vem um pouco mais. E aí eu andei, já batia no meu joelho, de repente a água vinha para a minha cintura, e de repente eram águas que me inundavam, eram águas que eu não tinha mais como colocar o pé sobre elas, eram águas que emanavam do trono do Senhor. Existe um rio de vida que nasce de Deus, existe uma fonte que sai da cruz, existe um poder do Espírito Santo. Todas essas coisas, meus queridos, são absolutamente bíblicas, e nós queremos levar a nossa vida na base da força humana. Desista de você, meu querido. Olhe para a cruz, olhe para o poder que emana do Senhor Jesus. Jesus está dizendo: sabe, se vocês não conhecerem o poder que tem em mim, se vocês não descobrirem o poder de Deus,
vocês vão laborar em erro.